mais um início de semana e eu estou aqui com ele, Carlos Campelo, trazendo muito ensinamento para a gente, né, Campelo? Para mim e para todos os telespectadores que nos acompanham. Pamela, muito obrigado. E a gente, aqui do programa Ela e Você, a gente não pode deixar de falar sobre o que aconteceu e a gente se solidariza com tudo que aconteceu e que está acontecendo nos nossos colegas, amigos, companheiros, que quero ver quem não tem alguém que ou trabalha ou que depende do nosso shopping popular. Né? Então a gente se solidariza com tudo que está acontecendo, a gente incentiva todas as campanhas que estão aí públicas para ajudar, porque tem os empresários, tem os colaboradores, todo mundo envolvido, quantas famílias que ali dependem daquele serviço para manter a sobrevivência e eu não consigo nem imaginar. Ali Pamela. é da faxina até a administração, né, Campelo? Então, muita gente imagina que, uma barraquinha daquela, que eram mais de 600, se eu não me engano, ali vai do dono ao funcionário, todo mundo, né? Todo mundo dependendo, né? todo mundo foi prejudicado. Então, assim, eu acordei, para mim, eu fiquei bem, assim, emocionada, né? E eu passei o dia pensando nas famílias que foram prejudicadas por um ocorrido, né? Nessa fatalidade, né? Que a gente quer acreditar que é uma fatalidade, né? E essa tragédia. Então a gente se solidariza com todos e deixa aqui nosso abraço, à disposição aqui, inclusive do programa, para quem quiser fomentar, trazer, divulgar. Né? Nós estamos aqui à disposição, né, Pamela? Com certeza. O Ela e Você está de portas abertas para esse tipo de ação, né, Campelo? Mas trocando de assunto agora, Campelo, nós iniciamos nas gravações externas. Pois é, para mim uma novidade. Para mim também, mas eu confesso para você que eu gostei muito. Aquele contato direto com as pessoas em meio a um evento, né, de grande proporção ao qual nós fizemos a cobertura, né? Nós cobrimos a 30ª Feijoada de Inverno, que aconteceu aqui, no caso esporádico, que aconteceu aqui em Cuiabá. Primeira edição, fora de Chapada, né? Exatamente. E ali nós tivemos vários convidados especiais que, assim, nos apoiaram, nos incentivaram para que a cobertura do evento fosse magnífica, que a gente pudesse trazer para o nosso telespectador a energia do que a gente sentiu lá. Com certeza, foi maravilhoso, eu me senti extremamente à vontade, né? E espero que quando for ao ar, os nossos telespectadores tenham esse mesmo sentimento que nós tivemos, né? A expectativa é essa, tem ali pessoas influentes, pessoas assim que vão abrilhantar mais o programa. Com certeza, e vocês, telespectadores, contem pra gente qual foi a sensação que você teve com a nossa cobertura, né, Campelo? Mas vamos lá, Campelo, nós combinamos agora, como a gente tem falado muito sobre medo, né? Então, vamos agora falar para os nossos telespectadores como lidar com o medo. Pamela, a partir do momento que está aí em vogue, todo mundo falando, em qualquer rede social você vai entrar, o pessoal vai estar falando do Divertidamente. Divertidamente. Diga de passagem, você já assistiu? Confesso para você, que agora não, né? Mas eu vou assistir, como eu comentei antes. Vi alguns comentários já, mas eu procurei a nem entrar em mais profundo, né? nem entrar em nenhum detalhes, para não ficar já com com spoilers. Com spoiler, já fazer um preconceito do filme, né? Por opinião alheia. Então eu falei, não vou assistir nada, né? Que estão comentando do filme, para mim não ter nenhuma opinião. Quero eu assistir e eu, né? Fazer a minha opinião própria, né? Fazer a tua própria leitura do filme, né? Com certeza. E aí é muito interessante. É um filme que fala é infantil, mas tem algumas pegadas ali que tem que fazer algumas conexões que, nesse caso, o adulto está mais preparado para fazer. E o bom que a gente está falando bastante sobre esse filme aqui, Campelo, que muita gente agora vai ter essa percepção do filme, né? Vai buscar esses ganchos que a gente tem comentado aqui,
né? E não assistir como, vou levar meu filho para assistir. Né? Vai observar um pouco mais o real, né? A real intenção do filme, a real mensagem do filme. É isso mesmo. Não vou falar muito para não dar spoiler para você e para spoiler para os nossos telespectadores que ainda não assistiram, mas depois que você assistir, a gente vai dar spoiler. A gente deixa alerta aqui para o nosso telespectador para que ele possa acompanhar. Então, Pamela, lá fala muito das emoções, né? Sim. E é uma coisa muito em voga na vida da gente. Olha só, as emoções são natas nossas. Então, tem correntes que separam emoções e sentimentos, tem umas que colocam que é a mesma coisa, mas nós temos algumas emoções que, no meu modo de entender, elas são natas da nossa vivência, né? Tipo, alegria. Então, eu consigo expressar no meu rosto, no meu corpo, alegria. A raiva, eu consigo expressar. A tristeza, eu também consigo expressar. Então, eu considero que essas emoções que eu consigo expressar no meu corpo, numa linguagem não verbal, eu trato como emoção. A gente parece que nosso semblante muda, né? Quando a gente tá alegre, parece que você fica mais bonito. Alguém já falou para você, Campelo, isso? Fica. Quando você tá alegre, feliz, as pessoas falam, nossa, você tá tão mais bonito. E quando você está com raiva ou tristeza, ou triste, sua expressão ela fecha mais. Como diz, quando a gente vai fazer o Botox, eles até falam, faz a expressão de raiva e você faz aquelas... De nojo. De nojo. Então, é uma coisa que a gente consegue expressar. Né, com os nossos... com a nossa fisionomia, vamos dizer assim. Exatamente. Então, eu considero isso. E dentro dessas, nós temos algumas que são consideradas básicas. Eu até falo assim, para todo mundo aprender, usar a expressão Marta com vergonha e nojo, né? Aí o Marta, a gente usa assim para você registrar, para você lembrar, né? Que é o M de medo, A de amor, R de raiva, T de tristeza, A de alegria, nojo e vergonha, né? Na bibliografia você vai encontrar várias, mas eu fico nessas 7 emoções básicas. E uma dessas emoções é o dito cujo do medo. Né? Então, aí vem uma pergunta, né? Medo é bom? Medo é bom. Pois é. Medo coloca limites. Exatamente. O medo, ele traz para nós um equilíbrio, ele traz para nós um limite de onde eu posso e onde eu não posso ir. Veja bem, para nossa existência como ser humano, o medo foi importante, é importante inclusive. Imagina a gente viver sem medo. Eu não consigo nem pensar. A gente não existiria mais, Pamela, se não fosse o medo. A civilização não existiria mais. E aí medo em diversas escalas, né? Por exemplo, hoje a gente sabe, a religião ela impera nas sociedades, nas comunidades, nos países, cada um com a sua, cada um sabe como lidar e como achar a sua melhor religião. Né? Mas ela também, ela coloca lá, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Com certeza. Ou se você não fizer, você vai estar prejudicando em determinado plano, seja qual plano for. Então está colocando um limite. Né? Exatamente. Limite, então está colocando medo. Nós temos aí dentro da sociedade as leis. Sim, que são para ser seguidas. Que são para ser seguidas, que elas também por um limite. Se você ultrapassar esse limite, você vai sofrer algum tipo de consequências, né? Tem lá, se beber, não dirija. Agora, se você beber e dirigir, você vai ter suas consequências. Né? Então, o medo está aí registrado para que ponha alguns limites para nós. Né? Então, de certa forma, ele é bom para a nossa existência, para o nosso bem-estar, inclusive nosso bem-estar físico. Né? Imagina, eu não tenho medo. Tá, eu vou fazer pirueta em cima de um prédio de 70 andares, lá na quininha do prédio, lá em cima. Mas aconteceu, você já viu, Campelo? Não pirueta, mas eu não lembro bem o ano. Você assistiu aquele filme Travessia? Não recordo. Não recordo? Ou tem aquele que você anda na fita. Numa corda. Numa corda.
Lógico, ele era profissional, ele estava seguro, mas eu imagino assim por mim, eu dependendo da sacada do prédio, dependendo de como for a sacada, sabe quando você chega e sua perna treme? Eu sou assim, eu tenho medo de altura. Aí eu fico pensando, ele teve que atravessar, se eu não me engano, era das Torres Gêmeas, de um lado ao outro. Imagina aquilo. Ele era o quê? Desprovido de medo? Não, como não era aquilo? Aí é diferente. Não é que você seja desprovido de medo. Ele treinou para isso, ele se preparou para isso. Então teve um preparo físico, emocional, mental, sabe? Acreditar muito nele, sabe? Para praticar esse desafio. E não é uma coisa que a gente indica para as pessoas. Olha na tua própria palavra. Eu tenho medo de altura. Por que você tem medo de altura? Vamos fazer essa pergunta. Alguma coisa aí dentro mexe com você. Eu não sei, eu tô assim, em qualquer lugar que seja mais alto, é involuntário, Campelo. Sim, é involuntário, é o medo nato, né? Sim, a minha perna parece que começa a fazer assim. Sim, eu não duvido que faça. Para ter uma ideia, a emoção ela somatiza no corpo, a gente sente no corpo isso. Então, medo de altura, medo de lugar fechado, medo do escuro, sabe? Medo de determinados bichos, né? Medo de barata, medo de rato, medo de cobra. Então, esses medos é natural que a pessoa sinta. O problema da questão do medo é quando ele é levado ao extremo, sabe? Como assim ele é levado ao extremo? Seria a questão do medo racional e o medo irracional? Pode até ser, Pamela, sabe? O medo, vamos pegar assim, né? Um medo irracional é aquele que eu não tenho controle, sabe? Ele simplesmente vem em mim, eu não tenho controle nenhum. Causa um bloqueio. Que causa um bloqueio. Aí eu tenho que pensar, aí pode ser que eu tenha que ir para terapia para entender por que isso, né? Medo de rato, por exemplo. Tem um amigo que ele tem medo de sapo. Não interessa nem se o sapo está lá, coitado, morto, esmigalhado. Se o sapo estiver lá morto, esmigalhado, ele não chega nem perto, né? Então, qual que é a explicação disso? Aí tem que ir para uma terapia. Mas todo e qualquer tipo de medo tem que ir para terapia? Também não. Porque tem que entender que é aquela tríade, né? De frequência, intensidade e sofrimento. Esse medo está fazendo você sofrer? Está te causando sofrimento? Está te causando algum tipo de impacto? Está te prejudicando? Seja fisicamente, mentalmente, socialmente, profissionalmente, sabe? Está te impactando, está fazendo você sofrer alguma coisa? Então, está na hora de você buscar uma ajuda profissional para que você consiga entender isso, né? Então, esse medo ele tem diversas etapas, né? Tem diversos níveis. Exatamente. E quando esse medo chega ao extremo, Campelo, como que a gente lida com ele? Então, olha só. Tem diversos caminhos que eu posso levar para ter esse medo extremo. Uma das coisas que mais comumente acontece agora na nossa vida, você sabe o que é? Campelo, estou ansiosa para saber, mas vamos para um intervalo e você nos conta no próximo bloco. Voltamos e vamos continuar aqui com Carlos Campelo falando sobre medo. E Campelo, paramos no último bloco falando sobre medo e sua intensidade. Sim, Pamela, olha só. Um dos maiores medos que acontece hoje na nossa vida, de uma forma geral, que acabam procurando a gente, é aquele medo vinculado à procrastinação, né? E à ansiedade. Até no bloco anterior, se você me permite, você falou assim, estou ansiosa para saber sobre o medo. Sim. A ansiedade, ela é derivada do medo, né? Então, olha só, duas coisas, procrastinação e ansiedade. São duas coisas hoje que são muito reais, são muito inerentes hoje na sociedade. Exatamente. Campelo, já que você entrou falando de procrastinação, muita gente confunde procrastinação com preguiça. Isso a pessoa... A primeira impressão que dá é que a pessoa está com preguiça de fazer, exatamente, né? Porque o comportamento dela é muito similar,
né? Não fica sem vontade de fazer a coisa, não age para que a coisa aconteça e pode passar para outra pessoa que está de fora olhando que a pessoa está com preguiça, mas muitas vezes é procrastinação. E o que é essa procrastinação? É o medo do julgamento, é o medo de não dar conta, sabe? São o medo do que as outras pessoas vão pensar, sabe? E esse é medo de não sair perfeito, sabe? Então tem muita gente hoje procrastinando exatamente por medo. Tem gente com muito conteúdo, inclusive, que quer compartilhar na rede social, que quer fazer na rede social, mas não começa. Fica com o medo do que as pessoas vão pensar, da aceitação, se vai ser aceito, se não vai ser aceito, né? Exatamente, é a questão da perfeição que as pessoas procuram, né? Como se todo mundo fosse perfeito. E aí sabe como é que a pessoa faz? Eu vou começar na hora que eu tiver uma câmera boa. Aí compra a câmera. Aí quando tiver o microfone bom, compra o microfone. Aí quando eu tiver a luz adequada, compra a luz. Aí vai investindo. Daqui a pouco a pessoa está com tudo. Está com estúdio. Está com estúdio e não começa. Exatamente. Né? Porque não agiu no ponto que estava realmente estrangulando, né? O medo. O medo. Campelo, e você como profissional, porque o Campelo é neurocientista comportamental, qual que é a dica que você dá para a pessoa para superar essa situação, né? Essa emoção do medo? Então, Pamela, tem que primeiro saber de onde que está surgindo esse medo. Tá? Como tem aquele medo que é o medo protetivo, tem aquele medo que é o medo que paralisa a gente. Né? Então tem essas intensidades. Buscar o real sentido, o motivo que está por detrás desse medo. E aí, Pamela, ajuda com terapia mesmo, sabe? Para entender os processos, entender o que aconteceu. Porque pode, sabe, então, é um mundo que está aí aberto à pessoa. Né? E muitas vezes pode ter sido implantado lá quando a gente era criança. Campelo, eu vejo muitas situações, eu estudo para estar aqui com você e eu vejo que tem emoções que vêm de quando a criança estava sendo gerada no ventre da mãe. Se brincar não, já tem comprovação científica que muitas vezes vem inclusive de antepassados, né, que é passado pela genética da tua árvore genealógica. Então, ela vem de coisas que você nem imagina, que vem do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, bisavós, que estão vindo aí. Então, tudo isso, nós não somos um sistema perfeito, tá, Pamela? Então, tudo isso aí, ele converge para a gente ser o que a gente é agora, nesse exato momento. Vão ter medos que vão vir lá do processo onde está a sua mãe está gestante. Sim, vai ter medo da parte da infância, vai. A gente tem um processo de desenvolvimento da criança, da infância, e muitas vezes eu vejo alguns pais quererem pular, que a criança pule algumas fases, tire aquela fase do brincar, né? Já começa assim, olha como é uma mocinha, olha como que é um homenzinho. Não, é uma criança, então deixa agir como criança, sabe? Então tem pais que querem colocar nos filhos as suas frustrações de vida, eles querem que o filho seja a complementação, o sucesso do que aquilo que ele não conseguiu fazer na vida dele. Existem situações, claro, que existe a necessidade de pular fases, mas são situações extremas, né, Campelo? São situações específicas dependendo da situação econômica. Vamos lá. Específica, era isso que eu queria falar. Na realidade, sei lá da situação econômica, muitas vezes a criança é colocada é fato, né? Não pode, legalmente não pode, mas muitas vezes a criança é colocada para trabalhar, sabe? Para ajudar no sustento da família. Isso é uma realidade que a gente não pode tampar os olhos e dizer que não existe. Não pode, né? Mas acontece. E aí você tem que procurar as redes sociais não de Instagram, não, as redes públicas que possam dar suporte para que a criança vá para a escola, né? Um auxílio, né? Que seja um auxílio social, que seja oportunidade para dar para os pais, né, para que possam ter condições de subsistência, seja para uma educação familiar,
sabe, para ter uma sustentação, sabe, aquele negócio de ensinar a pessoa, não ensinar a pessoa a receber o peixe, mas ensinar a pessoa a pescar. Né? Então tem todos os processos, que é um processo da construção da nossa sociedade. Isso gera uma fragilidade dentro da família, gera uma fragilidade para aquela criança na hora de se tornar adulto, gera. Mas da mesma forma, crianças que passaram pelas mesmas situações, uma pode se tornar uma pessoa adulta que vai procrastinar, que vai ter medo do desconhecido, não vai querer inovar, não vai querer investir, e uma outra vai usar dessa mesma energia e falar assim, não, agora eu vou inovar, agora eu vou isso. Então está muito vinculado à personalidade da pessoa, de como que ela internaliza aquela história, né? Então, Pamela, o adulto, hoje, nós formados, a gente tem a formação de coisas que no nosso passado que nos colocaram medo, sabe? E se hoje esse medo, voltando a falar, dependendo da intensidade, da frequência e dependendo se estiver fazendo eu sofrer, é uma coisa que eu tenho que procurar uma ajuda com um profissional para que eu possa lidar melhor que isso. Sabe? E o profissional que você diz é um psicólogo, psiquiatra? Psicólogo, psiquiatra, são os profissionais da saúde mental, né? Então, psicólogo e psiquiatra, cada um com a sua característica para fazer a melhor terapia. Hoje acredito muito que tem que trabalhar com os dois juntos para que isso possa melhorar. Sabe? Um complementa o outro, né, Campelo? Mas eu estou pensando aqui numa emoção e a gente foi parar no trabalho infantil. Pamela, faz parte da nossa subsistência, faz parte da nossa vida gerar esse medo, o medo a partir de uma vulnerabilidade, sabe? A pessoa se tornar vulnerável, então isso pode gerar medos na pessoa. Quer ver outro medo que também é muito comum, sabe? Quando a criança ela tem uma fase que ela tem a fase da timidez, Sim. Né, da vergonha. Quem vai assistir Divertidamente 2 vai ver que nessa fase existe já a emoção da vergonha. Vai ter isso. Se eu adulto, racional, pensante, aí começa a falar, não, ela é envergonhada. Não, ela não está fazendo isso, ela é envergonhada. Eu vou estar potencializando essa vergonha dela. Exatamente. Sabe? Posso deixar ela mais tímida. Posso, inclusive, colocar os nossos filhos de uma maneira mais constrangida, mais retraída ainda, gerando medo. E eu vejo isso em diversas situações, mas a pessoa não consegue ver a atitude dela, a ação que ela está, a condição que ela está colocando na criança, né? Que é uma fase que ela está absorvendo tudo. Tudo, e ela vai absorver na sua intensidade maior. Do tipo, vai falar, tirou uma nota baixa, nossa, mas como que você é burro? Pronto, acabou de implantar dentro da pessoa, da criança, que ela é burra. E olha, serão anos de terapia, dependendo da pessoa, para que ela consiga tirar essa energia e ela assumir o posto dela, que não, eu não sou burra. Posso não ter ido bem naquela matéria, naquela questão, mas eu tenho outras habilidades. Está provado que nós temos diversas inteligências. Né? Então, pode ser que eu não seja inteligente para aquilo, mas eu sou inteligente para outra coisa. E inteligência também não significa competência. Né? Eu posso ser muito competente, ainda mais ainda em determinadas matérias. No transcorrer da minha vida, eu assisti uma palestra de um rapaz, ele estava muito em voga, que era Valdez Ludwig. Né? Ele, na palestra dele, falou assim, olha, o teu filho é excelente em matemática, mas não consegue tirar nota boa em português. O que você faz? Coloca ele numa aula de reforço de quê? De português. Para quê? Para que ele seja mediano em português e que ele seja mediano em matemática. Ele fala assim, então você está criando teu filho para ser medíocre na situação de ser mediano em tudo que faz. Não. Se teu filho não é bom de português, né, e é bom de matemática, então invista nele em matemática. Para ele ser excelente em matemática, né? Então tem um fundamento nisso, claro, sabe? Claro que tem. Então, assim, estimule, né? Estimule o que tem de bom. Estimule o que tem de melhor. Com certeza, Campelo. Não, muitas vezes os pais fazem, coloca numa aula para só passar na escola, né? E não conseguem enxergar que
ele é o primeiro a ter que incentivar o melhor. Exatamente. Entendeu? E é como você falou, ao invés de colocar em português, estimule a matemática. No que ele é bom. Que ao invés dele ser bom, ele vai ser excelente. Então, tudo isso são fomentos para que vai gerando medo na pessoa. Vamos dizer que uma pessoa, quando ela era criança e foi colocada para falar em público, na sala de aula dela. O que pode acontecer ali, você imagina? Estou ansiosa para saber, Campelo, mas vamos deixar para o próximo bloco. É só o tempinho da água, o Ela e Você já retorna. Estamos de volta com essa pauta fantástica aqui, falando sobre medo. E, Campelo, estou ansiosa já para saber o que pode acontecer na situação. Vamos dizer que a criança ela foi colocada para falar em público lá na escola, né? O professor deu uma matéria para falar em público. Vamos dizer que naquele dia ela não estava bem, a criança, tá? Sim. Não estudou o suficiente, coisa parecida, e ali ela é forçada a falar em público. E isso pode gerar na pessoa, no adulto, uma pessoa que tenha bloqueio de falar em público, né? E quantos hoje não conseguem falar em público por conta de um bloqueio e não sabe explicar, porque ficou registrado lá no inconsciente dela e está lá registrado nela, nem lembra, muitas vezes a pessoa nem lembra, se eu estiver falando aqui agora, pode ser que ela lembre. Exato. Ah, isso aconteceu comigo. E hoje ela tem medo de falar em público. Porque foi colocada para falar em público. Gerou uma vergonha, né? E gerou um bloqueio. Que gerou um bloqueio, aí essa pessoa fica lá com esse bloqueio, aí pode ser a mesma coisa que faz a pessoa procrastinar, que faz a mesma pessoa a evitar certos conflitos, inclusive certas discussões, sabe, por medo do que as outras pessoas vão pensar, por medo de não dar conta, por medo de não saber se expressar, né? E muitas vezes sabe, né? Então, isso é perfeitamente natural do ser humano, o medo, mas quando ele causa sofrimento e quando ele se transforma em fobia... Fobia social. Ou social, ou fobia de alguma coisa, não necessariamente social. Fobia de uma forma geral, né? Por exemplo, claustrofóbico, medo de lugar fechado. Então, tem diversos tipos de fobia, das coisas mais improváveis. Tem gente que tem fobia de libélula, né, que é aquele bichinho que fica na água, aquele bichinho... Sim. Tem medo disso, né, muito mais que medo, é fobia, que ali a pessoa dá taquicardia, afeta, somatiza dentro do corpo dela, o coração bate mais rápido, a respiração se torna mais rápido, todo o seu sistema, afeta o sistema imunológico da pessoa. Transmite para isso, sabe? Transmite para dentro do corpo humano. Mexe isso daí, com o nosso sistema, com o corpo em total. Chegando nesse ponto, você tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda para saber liberar isso. Sim. Campelo, você tem uma dica de como se liberar desse bloqueio, dessa fobia? A melhor forma é enfrentar, sabe, Pamela? É constatar que existe o medo e os motivos dele. A questão é que muitas vezes a pessoa sozinha, por conta da fobia, ela não vai conseguir lidar com isso. Ela vai precisar de um outro estímulo para que isso aconteça. Vou dar um exemplo meu, né? Eu tive um evento na infância que eu quase morri afogado, né? Então, o que acontece com a pessoa que está afogada? Ela tem problema respiratório, vai conseguir respirar. E isso me transformou num adulto que tem medo de lugares fechados. Eu acabo perdendo o controle mesmo, perdo o controle consciente, eu perco o controle com os lugares fechados. Quando eu vou fazer aquele exame, que eu tenho que entrar naquele túnel para fazer uma ressonância magnética ou coisa parecida, para mim aquilo ali, eu preciso muitas vezes estar segurando na mão de alguém, um desconhecido qualquer, preciso estar apoiado ou coisa parecida, ter esse apoio, eu preciso fazer uma técnica de respiração. Tem gente que entra, fica lá 40 minutos e sai em nada. Eu, pelo amor de Deus... Eu até durmo na máquina. Por exemplo, né? Para mim, causa muito sofrimento. Então, causando sofrimento é um problema, né? Então, eu preciso de uma ajuda externa para que isso aconteça. Segurar na mão da pessoa. Uma vez eu fui e o profissional que ele tinha que aplicar
um produto para fazer a ressonância, então tinha que pegar a veia. Como ele era meu conhecido, ele ficou nervoso de fazer comigo. Acontece muito, Campelo, isso. Aí o que aconteceu? Ele, tentando pegar minha veia, ele falou, estourou a veia. Então, estava ele nervoso, eu nervoso, nós dois nervosos. Eu não queria ter que trazer todo o preparo de novo, precisou fazer um preparo, só tinha o outro braço para fazer a veia. Aí eu comecei, te acalma, fica tranquilo, vai dar tudo certo, respira, toma uma água. Exatamente, vou te contar um fato que aconteceu comigo. Minha mãe descobriu que tinha diabetes, precisava, porque no início do tratamento, ela precisou tomar insulina. Só que hoje não mais, graças a Deus. E ela pediu, filha, aplica para a mamãe, Campelo. Aquilo, nossa, foi me massacrar. Ela pedia aquilo para mim, né? A sensação que eu tive, que eu cheguei a pegar naquela minúscula seringa, só que travou. Eu falava assim, meu Deus, eu vou machucar minha mãe. Não, eu soltei a seringa e fiquei tremendo. Eu falei, não, mãe, eu não consigo. Não peça isso para mim que eu jamais vou fazer. Como se eu estivesse fazendo algo errado. Como se eu estivesse literalmente machucando, causando um mal, fazendo um mal, causando uma dor na minha mãe. Me bloqueou total. Então, algumas travas, alguns gatilhos que tem dentro de você para que consiga resolver essas questões. Isso acontece. Né, Pamela? Nesse caso que eu estava com esse profissional, que eu comecei a acalmar ele, resultado, eu me acalmei. Eu entrei, fiquei calmo, tranquilo, respirando. Eu falei, gente, olha só, eu dou conta. Então, com a técnica que você foi aplicar nele, você se acalmou. Então, e foi a técnica da respiração. Respirar, pensar que vai dar tudo certo, refletir só no lado bom, tirar o peso da situação. E isso funciona não só para isso, funciona para a vida da gente, né? No transcorrer, está com medo, vamos pensar, sabe? Vamos respirar, vamos racionalizar o que eu posso, o que eu não posso, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. Até serve para a pessoa que está procrastinando. Mas, Campelo, dar conta. A gente dá conta de muita coisa. Na verdade, a gente dá conta, basta, como alguém esteve por aqui, foi a doutora Cristiane, e falou, dar conta você dá. Você tem que só se preparar. Exato. Tem que preparar. Tudo é uma preparação, tudo é treino, tudo faz parte da preparação. Então, no ato de preparar, respirar, pensar positivo, pensar que vai dar certo, ótimo. E outra, para quem está procrastinando, comece, sabe? Exatamente. Tente. Tentar é um verbo que eu não posso usar porque ele estimula o que eu já vou estar previamente colocando no meu cérebro que eu vou errar. Mas se você não tentar, você não tem por onde começar. Exatamente. Sabe? Então, para quem está procrastinando para fazer alguma coisa, comece. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Pode ser que o primeiro passo saia errado? Pode. E está tudo bem. É normal. É normal a gente errar. Ninguém é perfeito. Exato. Ninguém é perfeito. E para você começar algo, você tem que... a própria frase já diz. Você tem que começar. Senão, você nunca vai saber se você dá conta. E outra, como é que eu vou saber o que eu tenho que melhorar se eu não errar? Exatamente. Sabe? Mas é errando que a gente aprende. Aprende. Lembra, né? que eu comentei com você da questão lá na prova, que a gente errou e você nunca mais esquece? Exato, exatamente. Aquilo é um aprendizado. Então, muitas vezes a gente olha algumas energias, algumas emoções negativas, a gente tem que olhar que ela é importante para que eu consiga visualizar o outro lado. Quer ver um exemplo? Se não fosse a tristeza, como que eu ia identificar a alegria? Exatamente. Não tem como. Para ter alegria, eu preciso da tristeza, sabe? Exatamente. Para diferenciar, né, Campelo? A famosa expressão no rosto da alegria e da tristeza. Da tristeza.
Então, elas se conectam, mas a gente consegue distinguir uma da outra. Sim, a gente consegue distinguir e tem a sua importância. Tanto é, para a alegria, eu ver os pontos fortes, eu ver a coisa acontecendo, a gente muitas vezes fala técnica de visualização, né, para ver as coisas fortes. A tristeza também tem força, também tem a força. A tristeza, ela faz a gente nos libertar das nossas mágoas, dos nossos rancores, das nossas angústias, porque nós somos seres formados de emoções e sentimentos. Então, vão ter sentimentos que vão deixar a gente angustiado, frustrado. E a tristeza, ela nos ajuda a nos liberar disso, sabe? A colocar essa energia para fora. Da mesma forma, a raiva, sabe? Ela tem a sua força. Como assim a força tem raiva? A raiva faz a gente se movimentar, faz a gente ir para frente. Sempre. Né? Tudo com equilíbrio. Exatamente. Né? Como a gente comentou lá atrás, da emoção da ansiedade. Não sei se você lembra lá com a doutora Karen, a ansiedade, ela é boa. Por quê? Porque ela faz a gente se movimentar, se preparar para o futuro. E se der errado? Então, deixa eu ficar um pouco ansioso para saber o que eu tenho que fazer, já me antever. Tudo tem um equilíbrio. E quando foge desse equilíbrio... Que vai ao extremo. Quando está causando sofrimento. Já causando sofrimento para si e para as pessoas que estão te rodeando, então isso daí já pede uma ajuda de um profissional, um psicólogo, psiquiatra, para ajudar. E outra, medo de ir no psiquiatra, porque coloca na cabeça, quem está indo no psiquiatra... É louco. É louco. Não é, gente. Quem está indo no psiquiatra é pessoas, somos seres humanos que a gente precisa. Existem disfunções internas. Se eu for falar de uma forma muito simplista, existem disfunções internas dos neurotransmissores que muitas vezes precisa de um medicamento. Tá? E quem pode fazer isso? Psiquiatra. Mas essas disfunções todos nós temos. Sim. Só que alguns são mais intensos que de outros. É natural ter, e volto a falar, desde que não esteja causando sofrimento. Né? Intensidade, frequência e sofrimento, tem essa tríade. Se estiver causando sofrimento, procure ajuda. Com certeza. E mais uma semana, Campelo, e eu quero agradecer você por estar aqui comigo hoje. O bate-papo nosso é sempre sensacional. Eu gosto muito de iniciar a semana nesse astral. Sempre com você aqui, trazendo muito conhecimento. Muito obrigado, Pamela, você e a todos os nossos telespectadores que sempre contem conosco aqui. Com certeza. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Agradeço a você, telespectador, por ter estado conosco mais essa noite. E se você gostou desse programa, ele já está disponível para você em nosso canal do YouTube. Acesse, se inscreva e ative o sininho. Amanhã a gente está de volta. Boa noite.